Iniciamos hoje a nossa segunda etapa do desafio. E aí, como está sendo para você? Tudo tranquilo? Nessa segunda etapa, eu vou entrar em assuntos um pouco mais profundos com você. A gente vai trazer alguns questionamentos para que a gente possa entender o que está por trás das nossas escolhas e da nossa fome. Vamos desenvolver uma palavrinha que eu amo, chamada domínio próprio. Eu quero te ensinar como ter o autocontrole e desenvolver isso na sua vida. Já aconteceu em algum momento de você sentir aquele desejo de comer alguma coisa específica? Eu quero comer aquele alimento de tal lugar agora. Não sei se você já passou por isso, mas isso tem um porquê. A gente vai tentar entendê-lo. Primeiro, existem dois tipos de fome: fome física é a primeira, é uma fome fisiológica. Ela é real, legítima e ela dói no estômago. Sabe quando o seu estômago ronca? Ou quando você sente aquela leve dorzinha? É fome física, o seu corpo precisa de energia. Ela é uma fome que ela aumenta gradativamente, então ela não surge do nada, ela vai aumentando, aumentando, você fala, nossa, tô com fome. Então ela vai surgindo, mas você consegue esperar um pouquinho, já tô chegando em casa, já eu como, é ok, é uma fome tranquila. E ela não é específica, então se você sentou, fez a sua refeição, tá tudo bem, você tá satisfeito. Foi o suficiente porque supriu a necessidade do seu corpo. E ela melhora ao comer. Então você se sente saciado, você sente uma sensação de prazer depois que você fez a refeição. Então é bom, é agradável. Comeu e estou muito bem. Além da fome física, nós temos a fome emocional. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas ela é uma fome que ela surge do nada. Ela não permite com que a gente espere muito, então é aquela coisa de eu quero comer isso aqui agora. Eu vou parar numa padaria, eu vou resolver isso aqui agora, eu vou parar num posto de gasolina e comprar alguma coisa para mim. Onde eu tenho uma fome específica, por exemplo, vontade de comer aquele bolo de chocolate com cobertura de ganache e sei lá, entendeu? Então assim, são fomes que elas são mais criteriosas. E ela nos leva, na maior parte do tempo, a comer quantidades maiores e alimentos com um valor calórico até maior do que o normal, do que a gente está habituado, e nem sempre são alimentos saudáveis. Então, a gente não tem formas específicas de coisas saudáveis, é muito mais difícil. E ela está ligada a emoções. Então, essa parte eu acho que é essencial, eu quero que você entenda muito bem. Então, quando a gente identifica ter fome emocional, por trás, talvez tenha ansiedade, medo, tristeza, raiva, angústias. Existe alguma emoção que está te desencadeando o desejo de comer algo. Só que o que acontece? Quando você come este algo, e talvez come em exagero, come sem atenção, pode nascer em você um sentimento de culpa, né? Você fala, nossa, mas por que que eu comi tudo isso? Por que que eu fiz isso? E quando a gente sente culpa, a culpa geralmente é seguida por frustração. Então, eu fico frustrado, decepcionado. Aí a nossa autoestima vai lá pro pé. Aí a gente fica com esses conflitos de agora então eu vou me punir. E a punição é uma restrição. Eu vou fazer uma dieta tal, vou cortar tudo. 880, sabe? É neste momento que a gente identifica muito a presença dessa fome emocional descompensada. Então, já entendemos um pouco o que é fome física, entendemos um pouco o que é a fome emocional. E eu vou te apresentar agora 5 estratégias para que você possa aprender, para que você possa testar, validar no seu dia a dia e talvez entender o que dá certo para você. Que maneira que vai te ajudar, quais maneiras que vão te ajudar a ter controle, a ter autocontrole, a ter domínio próprio de sim, não, de conseguir reconhecer a fome emocional e talvez não ir por esse caminho que é repetitivo e é um ciclo que às vezes a gente não consegue sair mais. A gente está nesse desafio para aprender a mudar a nossa rota, a ter uma relação gostosa com o alimento. Então, a gente vai iniciar com a escala, que é a primeira ferramenta de fome e saciedade. Essa escala é uma avaliação de 1 a 10, onde inicialmente a gente começa com a fome. Então, eu estou morta de fome, com fraqueza, com tontura, ou irritada, baixa de energia, o estômago doendo, fazendo aquele burburismo, que é aquele barulho. Quando eu estou nesses extremos inferiores de fome, não é interessante para o nosso corpo. É um momento onde a gente desencadeia comportamentos ruins para suprir essa fome. Então, eu não estou sendo
eu não estou respeitando a minha fome física, lembra? Então aqui é a fome física. Eu preciso suprir a minha fome. Quando eu entro na escala do nível 3 a 7, é um momento onde você sim está honrando a sua fome e você está em equilíbrio, podendo ter variações. Então, tenho fome, mas assim, minha barriga está começando a dar sinal de barulho. Ela ainda não está tão grave, mas é um momento onde eu estou começando a ter fome. Ou eu não estou nem com fome, comi, mas não estou nem saciado, nem com fome. Ok, tá tudo bem. Tem um ditado oriental que ele diz que a gente precisa sair da mesa com 80% de saciedade. Porque daqui a pouco já vem outra refeição e outra e outra. Então eu não preciso comer até minha plenitude total. Eu posso sair da mesa sem estar plenamente satisfeito e não estar com fome. Isso é super possível, é super normal. É também uma possibilidade. Ou eu tô um pouquinho cheio, acho que eu já comi um pouquinho bem, mas eu ainda me sinto bem, eu ainda me sinto agradável. Então, ok, ainda tá tudo bem. Quando começa esse sinal de 7, onde é um pouco desconfortável, é momento de parar. 8, quando eu me sinto cheio, estufado, ou tenho muitos desconforto, dor abdominal, a sensação de ter sabe que você tem que abrir o zíper da sua calça porque você está extremamente estufado? Ou aquela sensação de ficar mal, de doente, de vomitar, de ter um desconforto intestinal. Isso também é um desequilíbrio. Então, todos os extremos, eles se distanciam do equilíbrio, e isso não é bom. A gente precisa aprender a ir por um caminho intermediário, que é o caminho do meio. É um caminho que muitos querem, mas ele é mais desafiador, porque nele é você quem vai precisar tomar as rédeas. Eu não preciso me punir e me deixar com fome, e eu não preciso ir por 80 de liberar tudo e comer até explodir. Eu preciso encontrar o meu eixo de equilíbrio. Estar no eixo de equilíbrio é o que faz com que muitas pessoas consigam atingir um resultado de emagrecimento, mesmo sem uma estratégia alimentar específica. Elas estão permitindo com que o corpo delas seja suprido na fome física, mas elas não estão indo tanto pela fome emocional. Existe um equilíbrio, existe um alinhamento, e é esse alinhamento que eu quero te convidar. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Que faz ou a gente perder muito peso de forma severa, ou que faz a gente ganhar muito peso de uma forma descontrolada. A segunda ferramenta é o funil comportamental. Então, você já aprendeu a identificar se é fome física ou se é fome emocional. E aí, vamos lá. Então, você identificou, não, é fome física, meu estômago está começando a fazer barulhinho, estou com fome, eu preciso de energia. Coma. Se você identificou que é físico, coma. E aí você tem duas escolhas, comer aquilo que pode ser um pouco mais saudável e aquilo que não é saudável. A única coisa que eu vou te pedir, coma com calma, coma devagar. Permita-se. Quando você come devagar, a gente talvez não vai para aquele pico do exagero. Você vai comer o suficiente para o seu físico. E não se julgue. Né? E mesmo se você escolheu algo não saudável, ok, coma de uma forma mais inteligente, coma de uma forma um pouquinho melhor, para não ter o exagero. Não se julgue. O julgamento é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente. Porque não faz a gente ter ações de melhoria, só faz a gente se sentir culpado, frustrado e se punir. Lembra que eu falei desse ciclo? A gente não quer ir por aí. Então, sentiu fome. A fome é física? Coma. Conseguiu fazer escolhas mais saudáveis? Por que não? Seja inteligente. Fez uma escolha não saudável? Estava na rua, você estava em algum momento onde não tinha tantas opções? Faça a escolha que você tiver, supra a sua fome, honre a sua fome, respeite o seu corpo. Agora, quando você identificar, é fome emocional. Hoje eu briguei no trabalho, eu tô cansada, tive alguns conflitos pessoais, eu estou cansada, estressada, enfim. É fome física, eu estou com o desejo de comer algo. Tem duas maneiras que a gente pode lidar com isso. A primeira é se distraia. Então, você pode sair da cozinha, fecha a geladeira, vai tomar um banho, pega alguma coisa para resolver, escreve o que você tem que fazer, quita suas pendências do dia. Se distraia, porque se não é uma fome física e você não está com fome, faça outras coisas para ocupar a energia do seu cérebro e ele desfocar do comer. Agora, se você notar que não, eu tô com essa fome física e o que você tá querendo, na verdade, é um conforto. O alimento tem esse poder. A gente chama de comfort food. São alimentos que confortam, alimentos que nos abraçam, que trazem memórias afetivas.
E a comida é muito gostosa porque ela traz isso. Mas a gente não precisa ceder a isso em todos os momentos. É esse o meu alerta para você. Então, o que você faz quando você sentir que existe, que você está nessa situação? Relaxa, respira, vai tomar um banho quente, fazer um escalda-pés, vai sociabilizar, conversar com alguém, liga para alguma amiga. Saia daquilo que vai te trazer, que não vai te trazer conforto. Porque o que você está buscando não é o alimento, é a sensação que o alimento pode te trazer, que pode ser de tranquilidade, de paz, de aconchego, de abraço. E você pode talvez pedir isso, me abraça. Liga para alguém e fala: ai, nossa, hoje eu estou muito mal, preciso conversar. Quando eu resolvo a minha necessidade primária, você vai perceber que você não precisa ir para a secundária, que é o comer. Ou você vai reduzir muito a frequência com que isso vai acontecer. Porque às vezes quando a gente sente vontade de alguma coisa, a gente também tem aquela fome afetiva. Sabe quando você fala, nossa, com vontadezinha de comer um bolo de cenoura com casquinha de chocolate Turinha, que a minha mãe fazia de sexta-feira à tarde, quando a gente chegava da escola? Você entende que, na verdade, eu quero reviver aquele momento que era muito bom? Era um momento seguro, de paz, de tranquilidade, um momento que eu estava com as pessoas que eu amo. Existe memória afetiva no comer e a gente pode permitir-se isso. A gente não pode viver nisso, porque aí a gente não vai avançar com os nossos objetivos e conquistar o nível de saúde, o nível de autoestima, o nível de realização pessoal que a gente quer. Por isso que você precisa sim identificar em qual onda que você está remando. Se vocês comem puramente por fome emocional, que você ultrapassa o seu limite, chega lá na escala de fome 8, 9, 10, é momento que você precisa de ajuda. Existe a linha da nutrição comportamental, que é uma nutrição que acolhe, uma nutrição que trabalha esses pilares. E existe a terapia. O processo terapêutico se encaixa exatamente neste momento. Não deixe para amanhã para cuidar de coisas que são importantes para você, porque o amanhã nunca chega, mas ele pode acarretar um pouco mais de sequelas que depois fica difícil da gente trabalhar. Então lembra que tudo bem ter fome emocional, todo mundo tem. A gente só não pode viver baseado na nossa fome emocional. Aí a gente está indo por um buraco que pode ser um pouquinho mais difícil da gente sair. Aproveite esse desafio para se despertar e entender e talvez experimentar essas outras maneiras. Tira um print disso, eu vou te mandar o arquivo para você ter materiais para conseguir consultar, mas se esforce, experimente, veja se isso funciona para você. Em terceiro, trouxe aqui uma ferramenta chamada Mindful Eating, comer com atenção. É o ato de comer com atenção plena. É exatamente aquilo. Às vezes a gente come alguma coisa e fala, comeu tão rápido, pensando em tantas coisas. Ou você estava no celular, que aí você fala, nossa, já acabou. Eu não percebi, eu não vi aquele alimento sendo terminado. Então, comer com atenção plena é, se é o momento de comer, coma focando energia no que você está fazendo. Esse quadrinho aqui traz para a gente esse conceito, que é a gente observar. Observa o que você está comendo para despertar os seus sentidos, né? Então, observa primeiro a fome, observa o que você está sentindo, está estressado, você está agitado, você está cansado. Como que você está neste momento da sua refeição? Tem uma autoconsciência um pouco maior do que está acontecendo nos bastidores. Desperte os seus sentidos. Qual que é o cheiro deste alimento? Qual é a aparência? Quais são as cores? Isso a gente pode fazer com todos os alimentos, saudáveis e não saudáveis. Olha, dá atenção, tenta despertar, imaginar que desejo que tem, qual o sabor que este alimento tem, qual textura. Ele tem uma crocância, ele é um alimento mais pastoso. Quando você coloca na boca, o que que acontece aqui? Esteja neste momento. Então, foca energia no que você está fazendo. Se é comer, coma. Não se distraia com outras coisas. Para você conseguir notar todas essas aparências, ter todas essas percepções. E não se julgue no momento de comer. Nossa, eu estou comendo isso, mas eu não deveria comer aquilo, eu deveria estar comendo aquilo. Calma. A gente não precisa de mais um chicote atrás da gente,
e na questão alimentar. Meu objetivo é fazer com que a gente dê as mãos e faça as pazes com a comida e com o nosso próprio corpo. Então não julgue, simplesmente observe. Se você escolheu comer algo que não é saudável, observa tudo isso. O que você está sentindo? Por que você escolheu esse alimento? Como que esse alimento é? O que ele te gera de desejos? Atenção plena. Coma com atenção. E aí a gente pode pensar em técnicas para fazer com que essa alimentação seja um pouco mais consciente, para que ela saia daquele viés. Principalmente em momentos como festa, né? A gente vai ter uma festa, um evento, final de ano, Natal, aquela mesa farta. E as pessoas não prestam atenção no que elas comem, elas só comem, elas querem de tudo, porque elas estão talvez numa euforia, talvez numa excitação, numa agitação, numa felicidade. A gente come com tristeza e a gente come quando está muito feliz. Comer é muito bom. Entende? Mas qual a atenção que eu posso trazer para este momento? Esquece a tela de TV, então desliga a televisão na hora de comer. Isso é o que mais faz com que as pessoas exagerem e coma além do que elas precisam, porque elas estão tão distraídas que elas não percebem se elas já comeram, se elas estão com fome, se foi suficiente, se não foi. Então desliga celular, afasta isso, TV. Eu sei que a gente está na era do digital, mas quanto mais eu conseguir focar na comida, menos distrações eu tenho ao meu redor. A porção é importantíssima a gente se servir antes. Então faça o seu prato com todas as coisas, senta à mesa, coma, faça essa refeição para você conseguir perceber se está comendo ou não. É muito comum eu ouvir, por exemplo, a pessoa vai para um churrasco e ela vai comendo, ela não tem noção do quanto comeu, do quanto bebeu. E se eu faço um prato, eu me sirvo, eu tenho mais ideia do que eu estou comendo ou não. Ou eu vou comer alguma coisa específica, põe num prato, separa a porção que você vai comer, do que você abrir um pacote enorme e ficar comendo, comendo, comendo até ver o fim. Porque você está com a cabeça tão distraída assistindo uma TV e comendo, comendo, que você não está comendo com atenção plena, você simplesmente está engolindo aquele alimento. Comer com atenção plena é uma decisão consciente. É trazer para o campo da consciência para praticar. Todos os hábitos só se tornam hábitos porque eles foram praticados com muita repetição. Se os hábitos são ruins, foi porque os hábitos ruins foram muito repetidos. Se eu quero fazer de uma forma diferente, eu tenho que repetir tudo de uma outra maneira. Mastigue muito. A gente tem essa recomendação de pelo menos 30 vezes. Mas só o fato de você dobrar a velocidade com que você mastiga já vai fazer muita diferença. Então a gente às vezes engole o alimento por inteiro. Na língua, a gente tem receptores de sabor, a gente tem produção de enzimas. A digestão começa na mastigação. Então, mastigue melhor, mastigue de verdade. Faça o alimento ficar em fragmentos bem menores antes de fazer a deglutição. Isso ajuda muito, porque quando eu estou mastigando e eu tenho esse contato com o alimento, eu envio sinalizações neurológicas de saciedade. Então, se eu como muito veloz, muito rápido, eu posso comer quantidades muito grandes e meu corpo nem percebeu ainda que talvez já deu, que eu já cheguei no meu limite agradável. Essa dica eu falo muito para os meus pacientes, que é repousar os talheres. Então, se você estiver se servindo com o garfo e com a faca, e você está lá comendo, solte eles, repouse eles sobre o prato até uma deglutição completa e depois você volta a pegar neles. É muito mais fácil falar do que fazer essa técnica. Ela dá muito trabalho. E você vai perceber, se você olhar ao redor, ninguém solta os talheres. A gente pode estar na mesa sorrindo, chorando, conversando, mas a gente está aqui, ó, com o garfo e com a faca na mão. Isso facilita, faz com que seja mais rápido que eu ingira o alimento. Então, se eu solto os talheres, eu dou um tempo, consigo mastigar melhor, eu consigo promover um pouco mais de saciedade de uma forma totalmente diferente. E não faça aquela parte daquele grupo que assim, você tem que limpar o prato, tem que comer tudo, não pode deixar comida. O ideal é porcione bem para você não deixar comida no prato. Isso não é nutricionalmente interessante, porque você está jogando comida fora. Então, coloque no prato o suficiente para você comer. Quando você começar a perceber que está dando atenção ao comer, vai ser totalmente diferente a forma que você vai fazer os seus pratos. Mas, se sobrou lá um pouquinho, umas 2 garfadas, não tem problema. Se você já sentiu que a sua escala de fome já chegou no nível 6, 7, pode parar, tá tudo bem, não tem problema. A gente não precisa chegar até o fim simplesmente porque eu não posso deixar a comida na mesa. Entende que a gente tem que começar a colocar limites para que a gente possa se adaptar e você vai aprender, olha, talvez eu possa colocar um pouco menos que vai ser suficiente para mim.
E assim você vai aprendendo a estar um pouco mais alinhado com o seu corpo. Sente-se à mesa, né? Hoje a gente não tem tempo. Tudo tá corrido. As pessoas falam muito isso. Isso não é legal. É uma gestão de tempo. Então, como você vai fazer para ter tempo para comer? O que você pode abrir mão? Como você pode gerenciar? Você vai precisar acordar mais cedo para dar conta de tudo e sentar à mesa? Tudo bem. Você vai precisar levantar mais cedo para fazer um café da manhã em casa? Gestão de tempo. Aí é com você. Mas esse ato, e hoje que a gente está nessa era de tudo corrido, tudo acelerado, isso aumenta o nosso estresse, isso aumenta a nossa ansiedade. Nós estamos na geração de doenças mentais. A gente precisa ir na contramão de tudo isso. Então, é necessário ter tempo para comer. Uma coisa é um dia ou outro, mas a gente não pode viver nesta regra de nunca ter tempo para comer. Então, se organize melhor para sentar à mesa e conseguir fazer sua refeição com calma, com atenção plena, para poder até exercitar tudo isso que a gente tem falado. E acho que o último item mais importante é tente aumentar o nível de reflexão. Como você está se sentindo, né, quando você senta a essa mesa, quando você vai almoçar ou jantar, qual é o sentimento? É de estresse, é de raiva? Então, às vezes, note um pouco mais para não descontar isso no alimento. A autopercepção, esse autoconhecimento é essencial para você ter domínio próprio, domínio dos seus impulsos, domínio desse comer compulsivo, desse comer repetitivo, está muito mais na sua mão do que no mundo exterior. Então, tente se observar, refletir um pouquinho mais. Nossa quarta estratégia, eu já usei ela hoje para gravar essa aula, óleos essenciais. Existem várias maneiras de a gente usar óleos essenciais, eles são extraídos de plantas com propriedades medicinais que podem trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, a gente tem muitas opções, muitos óleos. Este meu aqui é de laranja doce, até tem ela aqui, né, que ela é calmante, ela ajuda a reduzir o estresse. Eu uso muito ela quando eu tenho que focar energia para construir um plano alimentar, para gravar essa aula. Toda vez que, né, a gente tem essa ansiedade, eu preciso dar uma segurada. Existem várias formas. Então aqui, ó, eu coloquei o difusor elétrico. Então ele é uma cerâmica ou uma porcelana, onde você coloca a tintura, os óleos essenciais em cima dele e põe na tomada. Quando você liga, o calor vai fazer com que extraia esses óleos. Então você sente esse cheiro, ou da lavanda. A lavanda, você sabe que a gente nunca vai errar, né? Para acalmar, para relaxar. E aí ele vai fazer com que esses plantas, o cheirinho das plantas, fique no ambiente todo. Então dá uma sensação de relaxar. Eu uso muito à noite, antes de dormir. Ligo meu difusor à noite com a lavandinha aí, para conseguir ter um sono gostoso. Existe esse colar, que é um colar aromático, e ele vem feltros dentro, né? Esse aqui é um verdinho. Então, vários feltros e assim, várias opções no mercado. Onde você pinga algumas gotas desses óleos essenciais no feltro e você coloca como um colar. Então, ao longo do seu dia, você vai sempre tendo essa inalação desses cheiros que tem algumas formas de beneficiar o nosso corpo, né? Existe também esse difusor de aromas com o vaporizador. Então ele vai exalar e umidifica também um pouco esse ar. Então também é uma forma diferente, mais moderna, e você fique à vontade. É só uma sugestão. Como que eu uso esses óleos essenciais? Então o meu aqui é de laranja doce. Eu pingo, deixa eu tentar mostrar aqui. Eu pingo umas 2 gotas, 2 a 3 gotinhas, na palma da mão. E esse olhinho eu vou fazer uma inalação dele. Então, a gente pode fazer técnicas de respiração. Então, além de respirar, que ajuda a alinhar o nosso ciclo circadiano, nossa respiração, a gente também, colocando os óleos essenciais, pode aumentar a nossa eficiência em relaxar, em acalmar, né? Então, a inalação é uma forma que eu adoro usar, principalmente no consultório. Se você estiver em casa, você consegue fazer, né, como se fosse também usando um vaporizador, mas você coloca uma aguinha morna, acrescenta os óleos essenciais, coloca uma toalha por cima e faz essa inalação, como se fosse uma sauna, né? Na sauna a gente usa óleos essenciais de eucalipto. É exatamente essa a ideia, é conseguir inalar para a gente ter os benefícios ao longo do nosso corpo. E existe também Roll-On. O Roll-On você pode passar em regiões específicas, na têmpora. Esse aqui, ele não vai, não é possível porque fica as gotinhas na ponta, mas o Roll-On é mais eficiente. Então você passa nas suas têmporas,
Então, é um contato que vai te ajudar. São como gatilhos para lembrar a gente que, opa, calma, né? Então, tudo isso pode contribuir, principalmente se a gente é muito ansioso. Então, a gente sabe que o ato de comer, como a gente já aprendeu hoje, tem a ver com as nossas emoções. Então, eu preciso talvez aprender a gerenciar melhor as minhas emoções para que o ato de comer seja mais equilibrado e a gente não ultrapasse as nossas barreiras do equilíbrio. E por fim, esse livro eu deixo para vocês como uma indicação. O Milagre da Manhã foi um livro que foi muito especial para mim em algumas fases da minha vida. Eu já li ele umas 3 vezes. Ele faz muita diferença aqui nos meus pacientes, né? Quando a gente se propõe a talvez querer de se descobrir um pouco mais, a mudar a nossa relação com a gente mesmo, a nossa lente, né? Como se a gente usasse um óculos, a gente precisa trocar essa lente para ver com mais nitidez do que a gente está falando. Então, eu convido você a experimentar, a conhecer essa leitura. Ele traz muitos rituais para você conseguir se alinhar, ter um estilo de vida mais saudável. E é assim como eu trouxe todas essas ferramentas aqui, absorve o que faz sentido para você. Experimenta aquilo que te faz sentido, absorve aquilo que pode agregar. Às vezes, uma única ferramenta que você pega nesse livro muda a sua vida inteira. Então, quanto mais aberto você estiver para transformar a sua realidade de hoje, talvez mais perto a gente chegue daquilo que você sabe que você é capaz. Hoje é só o 6º dia, a gente se encontra amanhã.